Se Liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções. Oi, eu sou a Márcia Mantovani da CPFL Soluções e quero te convidar para participar de mais um episódio do nosso podcast, o Se Liga. Hoje o nosso papo é sobre inovação. Esse tema que vem tomando espaço nas nossas vidas de uma maneira muito impactante e em tudo o que vivemos hoje. E no setor de energia não tem sido diferente não, viu? Acompanhando de perto esse setor, observamos vários sinais que indicam uma transformação muito rápida para vários desenvolvimentos que estão vindo por aí. As empresas mais atentas, principalmente ao cenário sustentável, estão buscando formas inovadoras de mudar o paradigma de consumo energético. E isso tem puxado diversas reflexões necessárias dos dois lados, tanto das empresas consumidoras quanto das empresas que fornecem energia. Na prática, essas inovações entregam ao consumidor, além de redução de custos, que é muito importante e que a gente tem trazido aí várias soluções para isso, maior transparência em todo o ciclo energético. Bom, acho que eu já falei demais, né? Por isso, bora conhecer mais sobre inovação no setor de energia com os nossos convidados aqui. Antes de começar esse papo, não esquece de seguir o nosso podcast para receber uma notificação sempre que um novo episódio entrar no ar. É só procurar Se Liga, com o C mudo. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais que são feras no assunto e que vão trazer muita informação para vocês, eu tenho certeza. Vou começar pelo Mário Veiga Ferraz, presidente da PSR Consultoria. O Mário é engenheiro eletricista com mestrado e doutorado em pesquisa operacional. Atualmente é membro eleito da Academia Brasileira de Ciências e também participa como palestrante convidado em temas do setor elétrico nas Américas, Europa, Oceania e Ásia. Recebeu um prêmio por seu trabalho no despacho hidrotérmico do Brasil pela Sociedade Americana de Pesquisa Operacional. Muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado, Márcia. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, a gente vai falar bastante aí daqui a pouquinho. Do outro lado da mesa, recebo Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia. Renato é economista, graduado pela Universidade de Campinas e especialista em inovação e design thinking pela instituição IDEO-U, HSM e Stanford. Atuou também como consultor estratégico na Roland Berger e em projetos de grandes empresas do setor elétrico antes de assumir a gerência de estratégia e, posteriormente, a gerência de inovação e transformação na CPFL Energia. Renato, muito obrigada pela sua participação. Olá a todos. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Aproveito para cumprimentar também o colega Mário Veiga, aqui da parceira PSR. Tudo bem, Renato? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, então, falar desse tema de inovação no setor. Eu sei que vocês têm muita coisa para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? E para a gente começar essa primeira parte da nossa conversa, seria bem legal se vocês pudessem trazer, antes da gente se aprofundar de fato aí no setor, né, que é o tema principal, que significa inovação, né? Qual que é o real significado dessa palavrinha mágica aí? Na opinião de vocês, o que significa inovação no mundo empresarial? Vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade aí. Quem quer começar? Eu acho que eu posso começar aqui então, Márcia. Aqui na CPFL, né, a gente pensa muito em inovação. Primeiro que acho que vale tudo, vale inovação em processo, produto, serviço, modelo de negócio. A gente tem uma preocupação, né, até tem o programa de P&D no setor que acaba ficando mais reconhecido, e as pessoas às vezes ficam achando que inovação são grandes projetos, grandes tecnologias. Isso é também, obviamente, mas qualquer melhoria, qualquer mudança que você faça, que traga um retorno, né, acho que esse é um ponto importante, que traga um retorno para o cliente, para a sociedade, para a empresa, para a gente aqui, ele já está valendo, né? E aí, inovação também não é só ter a ideia, né? Também a gente pensa muito em ter uma ideia diferente. Não é só isso, né? Ter a ideia é importante,
mas depois é importante, dentro da empresa, você convergir, validar, deixar outras pessoas contribuírem, para que você tenha uma ideia consenso, para que ela depois possa virar um plano de ação, para que a gente possa fazer uma etapa que é fundamental também, a gente vem trabalhando muito com isso, que é a parte de iterar, que é você desenvolver um modelo, testa ele, volta para a prancheta, testa de novo, né? A gente fala muito disso no tema de relacionamento com o cliente. É importante, se a inovação é para o cliente, ele tem que usar, né? Então a gente tem que desenvolver, testar, volta. Então tem essa etapa de ajuste, de iteração, e aí sim, a gente implementa e, obviamente, mede resultados. Quando a gente pensa em inovação, tem que pensar nessa cadeia em toda, para que a gente possa, ao final dela, começar tudo de novo. Essa aqui é a beleza aqui da inovação. Perfeito. Só complementando, então, o que o Renato falou, que eu concordo inteiramente, uma das coisas interessantes da inovação é que, como foi colocado, não é uma grande ideia. Você tem aquele eureka, mudei o mundo, tá? Muitas vezes é juntar duas ideias. Um exemplo muito interessante é da Amazon. A Amazon, como todos sabemos, começou vendendo livros, começou fazendo muito sucesso, e à medida que o número de clientes aumentava, eles começaram a usar muitos computadores para controlar os envios. E aí, um dia, uma pessoa da Amazon disse, bom, e o que a gente faz com esses computadores quando eles não estão ocupados, quando eles estão bestando? Aí ele disse, por que a gente não vende serviços de computação? E foi a origem de computação em nuvem, que é uma das coisas mais úteis que existem, é uma das grandes fontes de renda da Amazon, e, por sua vez, alavancou outras áreas. A área, por exemplo, de inteligência artificial, e todo mundo ouviu falar do tal do deep learning, essas coisas bem misteriosas, é uma tecnologia que tinha sido desenvolvida há 20 anos. Só que, na época, não havia poder computacional para executar esses modelos. Então, o fato da Amazon ter criado um business de computação em nuvem, que, aproveitando uma sobra de computadores que eles usavam para outras coisas, juntou com a tecnologia de machine learning, você revolucionou o mundo. Então, é muito interessante esse aspecto. Agora, se você me permite um outro exemplo, agora um pouco das atividades da PSR. A PSR é uma empresa que no Brasil é conhecida como consultora, mas, na verdade, nós somos exportadores de produtos matemáticos avançados. Tá? Mais de metade do nosso faturamento é da venda desses modelos computacionais complicados para o exterior. A gente trabalha em 70 países. Então, esse processo que o Renato mencionou de estar sempre criando novos produtos, testando. O pessoal usa uma palavra, né, que é Minimal Viable Product. Você já coloca o produto na praça para o cliente te dar o feedback, vocês dois juntos construindo. Nós até brincamos que a gente gosta da expressão Minimal Valuable Product, quer dizer, você entregar um primeiro produto que não é só viável, tem algum valor para o cliente. E, com isso, você vai desenvolvendo e oferecendo novos serviços. Vocês me permitem até comentar um produto recente que a gente lançou, que temos muito orgulho. Nós ganhamos uma concorrência para desenvolver um modelo que simula toda a área do noroeste do Pacífico americano. Tá? É uma área que tem mais ou menos metade da demanda do Brasil, tem muita geração hidrelétrica, muita geração eólica. E eles queriam simular em detalhe toda a operação desse sistema. E, para isso, nós desenvolvemos um sistema que resolve 200 milhões de problemas matemáticos assim, bem cabeludos em poucas horas, porque a gente usa 30 mil computadores da Amazon para resolver. É um dos maiores sistemas que existem no mundo. Então, é um exemplo, aí pegando a carona da Amazon, quer dizer, de um lado, você tem as metodologias, do outro lado, a gente tem a experiência de desenvolver software, do outro lado, o conhecimento do problema, mas você alavanca também em recursos que existem. Então, esse processo, esse que a gente chama de flywheel, quer dizer, a roda está sempre girando, você está sempre pegando novidades, juntando ideias, e eu acho que o tema principal que o Renato falou isso tem que virar um produto para o cliente. Uma ideia muito bonita, tá? Pode dar um paper, mas é o papel aceita muitas ideias. Você transformar aquilo numa realidade, uma realidade que leve a, por exemplo, como você mencionou, Márcia, economia para o consumidor, ou leve com eficiência de processos, é uma coisa muito mais difícil, mas, por outro lado, muito mais recompensadora. Você viu o resultado.
Vou parar de falar que eu falo pra caramba, tá? Não, mas essa é a ideia. É esse papo gostoso que a gente quer. Então, só pegando aqui ganchos, né? Uns ganchos que vocês trouxeram, que eu acho que é muito importante para a gente começar, de fato, aqui do jeito certo, né? Então, assim, reforçar que inovação não é aquela ideia Big Bang que ninguém teve, que é, eu acho que muito ainda de alguns mindsets, né? Inovação pode estar em qualquer lugar, pode estar em revisar uma ideia, juntar ideias, de fato ter uma ideia diferente daquilo que, né, já teve. Mas o ponto inovar não é uma coisa assim super diferente, super disruptiva, né? E o que importa é a gente conseguir gerar de fato alguma coisa lá na frente, porque só ter ideias que não saem do papel ou que não andam também não gera valor, né? Como você trouxe aqui, Mário. E aí fica meio sem sentido, né? Principalmente quando a gente está falando aqui do mundo empresarial. E aí, olhando para isso, a gente tem que, até vivendo um pouco aqui também esse ambiente, a gente tem várias coisinhas que precisam acontecer para a gente fazer essa roda girar constantemente, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui para o Povia, como que você vê esse termo de cultura de inovação? Como que é possível construir uma cultura de inovação, né? Que vai além de uma ação específica e aí traz realmente a empresa inteira ou mais agentes aí para esse processo. Legal, Márcia. E aí eu gosto do conceito de cultura, que cultura é quem toma a decisão quando você não está lá, né? Eu gosto muito dessa definição. E aí vou construir um pouco aqui também em cima do que falou o Mário, né? Talvez se você precisa estar o tempo todo ali inovando, alguns exemplos que ele trouxe da PSR, é o desafio que a gente tem aqui na CPFL também, são 14 mil pessoas, você precisa promover essa cultura, porque essas ideias, elas vão ser geradas não necessariamente quando, por exemplo, aqui na CPFL a gente tem uma área de inovação, né? Mas é uma área que só coordena o processo. No fundo, o que a gente tem que fazer é estimular e garantir que quando alguém dá uma ideia, essa ideia ela é capturada e ela é trabalhada em cima. Porque se ela for uma boa ideia, mas não tiver continuidade nenhuma, ela fica de fora, né? Ela acaba não se tornando uma inovação. Ela é uma boa ideia que se perdeu e a gente sabe que isso acontece todos os dias, né? E aí, como trabalhar, então, no tema da cultura? Obviamente, mostrar para as pessoas que isso é importante. Aí a gente trabalha muito o tema do engajamento, né? Trazer informação. Às vezes quando alguém dá uma ideia ou uma inovação é implementada, a gente trabalha para divulgar isso, porque isso inspira as pessoas a darem mais ideias, né? E reconhecer, celebrar, são formas aqui da gente também continuar estimulando a cultura de inovação. Mas aí tem 3 programas que eu queria citar rapidamente, que a gente desenvolve aqui dentro. O primeiro é o InLab, que é uma plataforma de ideias, onde toda a empresa pode dar ideias, né? A gente tem um módulo aberto, onde simplesmente você pode entrar lá, vi uma coisa, pensei, li uma matéria, li um artigo, quero colocar lá uma ideia. Aí tem um time que coleta essa ideia e leva para a área especializada. Mas mais recentemente a gente está trabalhando com alguns desafios. Então a gente define um desafio e coloca, né? Por exemplo, agora a gente está em andamento um desafio para reduzir o DEC, né? Reduzir a duração da interrupção de energia quando ela acontece, melhorando também a experiência do cliente. Que aí são duas coisas, né? Uma é a energia voltar rápido, outra é você informar melhor o cliente e dar para ele um melhor atendimento, né? Ainda que a energia, enfim, esteja sem energia, mas que ele tenha essa informação, que ele esteja sabendo. E no segundo semestre a gente vai lançar um desafio específico para atendimento do cliente. Aí aqui sim, aqui a gente tem todos os nossos 14 mil colaboradores aqui são clientes em algum lugar. É cliente do banco, é cliente de qualquer empresa, de qualquer indústria que seja, e podem dar ideias aqui para atendimento. Então é esse tipo de coisa que a gente quer capturar. Um segundo programa que a gente tem é para trabalhar com startups. Então, no fundo, a gente faz 2 trabalhos, né? Um primeiro de coletar, de identificar, mapear startups, né? Que tenham soluções e trazer, mas de outro lado, tão importante quanto, é achar os desafios. Então, a gente fala com as áreas de negócio e entende que tipo de desafios ali a gente poderia endereçar via soluções de startups que são mais ágeis, enfim, tem um modelo diferente de trabalhar, né? E eu gosto de startup que é um conceito diferente. Quando você procura uma grande empresa, você dá para ela o problema, ela vai desenvolver a solução. Quando você começa a trabalhar com startup, é o contrário, né? Você joga a tarrafa para 1000 startups, vê quais delas têm uma solução inteligente que se adequa no seu problema. Então,
tem um jogo diferente aí, e aí vale também, né? Qualquer um dos dois modelos, não tem melhor, não tem pior, mas tem o que dá certo ali e nessa situação ou não. E só, por fim, na base desses dois programas, a gente tem a trilha de inovação, que é dar para as pessoas esse ferramental. A gente já está com essa trilha em andamento já há 3 anos, e quando a gente começou, a gente via muito, voltando no tema da primeira pergunta, né? A inovação é um grande P&D. Não, gente, inovação é uma coisa que a gente faz todo dia, é uma melhoria que a gente tem ali. Então, a gente precisou entrar com um ferramental, com uma capacitação, que no fundo é um grande curso, né? Hoje a gente faz bem aplicado. Então, para você se inscrever no curso, você tem que trazer um desafio. Você é obrigado a trazer um desafio da sua área, porque o curso ele é exatamente desenvolver aplicar a metodologia, né, para levantar soluções ali, hipóteses. Então, são 3 formas que a gente achou ali, né, que acho que se complementam bem, e o objetivo principal é esse, é o engajamento para que todo mundo trabalhe no tema da cultura. Para mim é muito gratificante ver tudo isso, eu participo de perto aqui também. E uma coisa que eu também tenho para mim é que tudo que está relacionado à cultura, de fato, a gente... É um pouco do que você falou, Povia, né? De quando a gente não está aqui, ela tem que acontecer, mas também dar os caminhos, né? Dar, assim, as ferramentas, não é nem o caminho, dar a ferramenta para que a pessoa, a hora que ela, né, tiver ali aquele momento de percepção, ela tenha como trazer também aquela visão, né? Deixa eu complementar um tema só que eu esqueci, Márcia, que é super importante. Reconhecimento no final. Acho que não tem nada pior do que alguém se engajar, dar uma ideia com aquela sensação, ninguém me ouviu, ou a minha ideia não foi valorizada, sabe? Eu acho que dar uma resposta, dar o reconhecimento são formas, assim, ótimas, porque daí gera aquela coisa de um virar para o outro e falar, eu dei uma ideia lá, recebi aqui um retorno, a minha ideia foi implementada, foi avaliada. Isso estimula as pessoas, sabe? E esse engajamento é fundamental. Com certeza, com certeza. Em todas as coisas, né? A gente quer ser reconhecido. E eu acho que aqui, quando é algo voluntário ainda, acho que esse sentimento fica um pouco mais forte. Mas legal, Povi, acho que esse é um ponto muito importante que fica aqui até como um case, né? E temos 2 ótimos cases aqui para falar sobre isso. Mas agora eu preciso trazer um pouquinho para o nosso tema, que é falar do setor elétrico. E aí, nesse sentido, queria trazer aqui algumas questões para o Mário, para que ele possa falar para a gente como que está esse momento de inovação no setor elétrico, né? Como que estão aí? O Povia falou do P&D, do programa de P&D, que é um programa regulado aí, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas, além disso, o que você tem visto aí, Mário, que está acontecendo? O que está sendo impulsionado? Como que essas necessidades, né, estão vindo, esses problemas estão sendo reconhecidos? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu acho que é um tripé. Quer dizer, o P&D foi uma coisa muito importante, ainda é uma coisa muito importante, mas, na minha opinião, não é suficiente. Ele não é suficiente por 2 razões. Primeiro, porque, digamos, os temas de P&D, eles são, muitas vezes, dirigidos. Eles não respondem, assim, de maneira orgânica às necessidades das empresas. Segundo, muito poucos P&Ds viraram produtos. Tá? Então, acho que a gente pode melhorar muito, precisa melhorar muito a ligação entre uma universidade, uma agência desenvolver uma pesquisa e essa pesquisa virar a realidade. E isso está ligado ao que o Renato falou, tá? Não é só você fazer uma ideia bonita, fazer um modelo bonito, esse negócio tem que, em última análise, ir para o cliente. Uma terceira coisa, opinião pessoal, eu acho que os P&Ds demoram muito, tá? A gente está sempre em campanha para que os P&Ds tenham 1 ano e meio, tá? Que eu digo que se você tem 4 anos, o ser humano é assim, 4 anos para resolver, você vai para a praia durante 3 anos e meio e depois fica desesperado resolvendo. Eu acho que você ter projetos de pesquisa mais apertados é uma coisa que te ajuda a interagir mais. Então, isso no aspecto, digamos, institucional. Uhum. No aspecto das empresas, é muito interessante. Tem empresas, e aí não é nenhuma elogio extra, a CPFL é uma delas, a Energisa, e tem outras empresas em que perceberam isso. Tá? Perceberam que
elas têm que inovar, elas têm que contribuir, então elas criaram endogenamente esse movimento. E com isso, elas aproveitam muito melhor os recursos de P&D e complementam os recursos de P&D com essas iniciativas que o Renato falou e também a ligação com, por exemplo, universidades. Tá? Outras empresas ainda estão um pouco na base do reativo, né? Então, por exemplo, essas empresas, muitas vezes, tem que gastar o dinheiro do P&D. Eu fico maluco com isso, né? Então, aí, vamos aproveitar e comprar esse equipamento para testar. O objetivo não é esse. Mas a ANEEL está ligada com isso, é um processo constante de educação dessas empresas para ver, né? E eu acho que o terceiro componente, o terceiro eixo que eu já tinha mencionado, são as próprias universidades, elas passarem a ser mais proativas. Com isso, a tecnologia, depois da pandemia, teve um dos pouquíssimos lados bons, é que caiu na ficha da pessoa que você pode ter gente trabalhando em qualquer lugar do Brasil. Tá? Isso significa que você passa a ter digamos, um plantel de pessoas que normalmente você não atingiria e que podem contribuir. A outra coisa que é muito interessante é software aberto. Então, por exemplo, na área que eu mexo, modelos de otimização. Tá? A ANEEL fez, alguns anos atrás, 4 P&Ds temáticos sobre o mesmo problema, como operar bem os reservatórios. Tá? 2/3 de cada um desses P&Ds foram para montar a base de dados, montar a leitura, etc. Infraestrutura absolutamente que é desnecessária. Segundo, ninguém se preocupou em compatibilizar. Então, os 4 P&Ds não eram compatíveis entre si. Você não podia aproveitar o resultado de um e outro. Então, por exemplo, você passar a trabalhar com software aberto, com infraestruturas de informática que permitam as pessoas colocarem, tá, incrementalmente, aumenta muito a produtividade e coloca. E uma das coisas interessantes com software aberto é que você envolve a comunidade internacional. Então, por exemplo, nós temos uma parceria com uma empresa chamada Invenia, é uma empresa dos Estados Unidos e do Canadá, desculpe, e da Inglaterra, em que faz software avançado de machine learning e aplicado a problemas de otimização. Só que essa empresa, ela ganha dinheiro operando no mercado de energia, comprando e vendendo, e pega o dinheiro e investe em novos produtos. Mas ela tem a filosofia de usar só software aberto. Inclusive, nós fomos contratados por eles para desenvolver módulos de software aberto, que para mim é uma delícia, porque depois eu utilizo os mesmos módulos internamente. E a gente tem postado, por exemplo, software aberto de modelos que interessam a comunidade do mundo inteiro. Então, eu tenho o top de pesquisadores do mundo inteiro trabalhando num tema que me interessa também. Então, eu acho que a gente juntar isso, quer dizer, juntar o mais importante, o drive de inovação das empresas, que são os clientes, alavancar a capacidade das universidades, que muitas vezes tem gente brilhante lá, mas não sabe o caminho das pedras de como fazer. Tá? E alavancar na tecnologia, eu acho que pode-se crescer e fazer muito mais do que hoje a gente faz. E aí, só complementando aqui essa sua fala, eu tenho visto que tem 2 temas que estão assim, sendo falados bastante, né, de evolução aí do setor, até com talvez uma tempestividade mais atual, que é a mobilidade elétrica e as cidades inteligentes. Como que esses 2 temas estão se configurando e evoluindo aqui no Brasil, Mário? Eu acho que existem os famosos 3Ds, né? Quer dizer, descentralização, descarbonização e digitalização. Tá? Uhum. Descarbonização está muito ligada à primeira onda que teve no Brasil, que é a inserção de renováveis. Quer dizer, eólica foi uma coisa fantástica no Brasil. Primeiro, na verdade, foi biomassa, depois eólica, depois solar. Isso levou a desafios, por exemplo, como é que você vai operar o sistema, porque agora você tem muito mais variabilidade na produção, daí levou interesse, por exemplo, a baterias, que foi um tema de pesquisa grande, levou interesse a outras áreas. Tá? Então, eu acho que nós estamos numa fase de
consolidação, embora tenha muitos desafios ainda, da parte de renováveis, tá? A segunda onda é de centralização, basicamente geração distribuída. Todos sabemos que está crescendo exponencialmente a geração distribuída. Hoje acho que tem alguma coisa com 6.000 megawatts, e você está falando em ter, daqui a poucos anos, 20.000 megawatts de geração distribuída, coisa para burro, tá? Inclusive, nós estamos até num projeto financiado pela agência de fomento alemã, GIZ, com a EPE e com o ONS para modelar em conjunto o sistema de alta tensão, que tem os geradores tradicionais, hidrelétricas e termoelétricas, e a geração distribuída. Essa geração distribuída cria desafios e oportunidades incríveis. Você pode, por exemplo, passar a distribuidora agora, primeiro tem que, a dor de cabeça, né? Gerir o fato da demanda agora dela variar para caramba, tá? Por outro lado, você tem a oportunidade de oferecer serviços de redução de demanda, tá? Então, o consumidor vai passar a ser um elemento muito mais ativo. Até ele tem um apelido, prosumidor, né? Que ele ao mesmo tempo produz e consome, e vai ser o responsável, tendo baterias dentro de casa, por ajuste na demanda. E aí a terceira componente disso é a digitalização. Então, por exemplo, nós estamos alguns minutos antes de entrar nesse papo, eu estava com um projeto que a gente está analisando com a Câmara de Comercialização de você fazer tokens de produção de energia verde horários. Quer dizer, você tem uma eólica, eu emito naquele momento um token, tá? Vai para o mercado, as pessoas que querem um token daquele verde produzido quentinho, na hora, tá? A pessoa compra, então, por exemplo, uma empresa que quer mostrar que está limpando a sua matriz, ela tem uma certificação muito mais concreta do que as antigas certificações, que era pela geração média, esse negócio. Aí você usa blockchain, utiliza uma série de tecnologias, e a parte de digitalização é o mundo, né? Eu costumo brincar que os grandes concorrentes das distribuidoras não vão ser outras empresas tradicionais, vai ser a Amazon, vai ser o Google, que estão do outro lado, eles conhecem tudo de você, né? As Alexas sabem tudo de você, os Nest, os termostatos sabem tudo de você, e isso daí cria um universo de coisas que você pode fazer. Então, isso, e agora a parte de mobilidade elétrica, eu não esqueci, tá? É uma em que eu acho que a evolução no Brasil vai ser um pouquinho diferente da evolução do resto do mundo, pelo seguinte: o Brasil já tem, tá, uma maneira de produzir mobilidade limpa, que é o programa do etanol, tá certo? Então, como você sabe, todos os nossos carros são flex, e mesmo quando você usa gasolina, tem 30% de etanol. E aí, quando você olha as oportunidades de colocar veículos elétricos no Brasil, o que é no-brainer são os ônibus municipais, tá? Primeiro que os ônibus são grandes, a bateria cabe, os ônibus, as nossas ruas são muito ruins, então os ônibus não andam tantos quilômetros assim, e você de noite coloca para botar na tomada os ônibus, entre aspas, né? E uma coisa muito interessante é que nós fizemos já vários estudos junto com a BYD, que é uma das grandes empresas dessa área, e você aumentaria a demanda, tá, à noite em 6.000 megawatts. Então, é até uma coisa legal, que de noite o consumo cai, eu teria uma maneira de aumentar o consumo e encaixa muito bem, mas, por outro lado, o fato de você estar com ônibus em cada município, você tem que olhar. Mas é uma coisa que, na minha opinião, é no-brainer. Uhum. A parte dos automóveis é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque hoje os insumos dos automóveis, na verdade, um veículo elétrico, um da Tesla, é basicamente uma bateria, um monte de baterias, tá, em cima de um chassi, tá? E uma das coisas que, como você sabe, é muito engraçada, as baterias que eles usam não são muito diferentes das baterias que tem no seu telefone, tá? Então, eles têm juntar um monte de baterias. Aquilo, além de ser muito caro, nos próximos anos vai aumentar ainda mais por causa da escassez dos insumos de lítio, etc. Então, eu pessoalmente não acho que a gente deva fazer qualquer incentivo, por exemplo, dando subsídios fiscais, etc., à importação desses equipamentos. Porque, primeiro, nós temos a solução já de etanol aqui,
e matemático que eles vão se tornar competitivos sem nenhum subsídio daqui a alguns anos. Então, é aquela história, segurar um pouco a ansiedade, tá? E isso vai acontecer. Aliás, se me permite, só uma digressão, quando começou a história da eólica, eu dizia também, gente, calma, tá? Essas coisas, o preço cai, e vamos deixar esses simpáticos alemães, tá? Esses simpáticos dinamarqueses subsidiarem aquilo, tá? E fica baratinho, aí a gente aproveita. O caso da Alemanha, eu tenho muitos amigos na Alemanha que eu brinco, né? É incrível como o país mais nublado da Europa foi o que investiu mais em solar. Maravilha, tá? Os 200 bilhões de euros que eles usaram, a gente se beneficia. A mesma coisa, a Dinamarca investiu a beça em eólica, a gente se beneficia. Então, eu digo, calma, porque a gente pode alavancar nos investimentos que esses países fazem e aproveitar justamente quando são baratos, né? Eu sou pão duro e eu gosto de coisas que fiquem baratas nesse processo. Então, é por isso que eu acho que mobilidade elétrica tem que segurar. Claro que o Tesla é uma coisa divertidíssima, etc., tá? Mas segurar porque não é competitivo. E não precisa ficar ansioso porque não vai ser. Tá? Vai ser, certamente, daqui a um tempo. Agora, então, quando entrar, e é claro que a gente já simula, quando faz simulações de distribuidoras, etc., cria também oportunidades muito grandes. Você passa a ter baterias em rodinhas, né, que andam para tudo quanto é lado, e isso dá também uma possibilidade. Mas eu acho que, em resumo, ônibus é para ontem, tá? É uma coisa que, inclusive, o nosso diesel é muito contaminador, então você resolve vários problemas ao mesmo tempo, tá? Veículos leves, daqui a pouco, aqueles veículos de transporte, etc., também são, mas o Teslazinho, etc., se a pessoa quiser pagar o extra, tudo bem, mas eu não acho que seja o melhor uso de incentivos e subsídios. Legal. Muito bom saber que as coisas estão evoluindo. Acho que essa é uma super curiosidade aqui que todo mundo tem, né? Aqui na CPFL a gente também tem várias coisas trabalhando nesse sentido, e eu sei que o pessoal fica super curioso. Até recentemente eu dirigi um carro elétrico, muito legal, mas ainda está um pouquinho fora aí do meu budget. Não, eu me lembro, se me interromper, a gente trabalha com a CPFL há 25 anos, né? Eu me lembro quando chegaram os primeiros carros elétricos. Que demais. Eu estava na apresentação da CPFL, acho que o Paulo César estava naquela, todo orgulhoso, cheio de carrinho elétrico lá. Imagino. Não, é muito legal, né? É muito legal. E você tá ali, você fala, caramba, o futuro está aqui do meu lado, né? Então dá uma sensação, assim, muito boa. Mas até porque é uma coisa engraçada, né? Você sabe que os primeiros carros, o Henry Ford, o primeiro carro que ele fez foi elétrico, né? Tem fotos da mulher do Henry Ford dirigindo um carro elétrico. E a razão por que se tinha carro elétrico é porque não tinha combustível. Naquela época, a quantidade de petróleo no mundo era muito pequena. Não passava pela cabeça de ninguém que petróleo pudesse ser combustível. Pouco depois foram descobertos os grandes campos de petróleo, e aí houve a revolução, e aí passou a ser um carro em gasolina. Mas isso é uma coisa interessante, que os primeiros carros eram elétricos. Pois a gente está voltando no tempo para ir para frente do tempo, né? Mas isso acontece em tudo. Por exemplo, as primeiras geração de energia era na casa das pessoas. Tá? Quando o Edison começou a produzir, ele colocava o gerador dentro da casa das pessoas. Então, assim, você instalava a energia elétrica na sua casa, ia para o porão um gerador, um engenheiro que ficava lá permanentemente, e porque você não tinha capacidade de transmitir. Então, o que é engraçado é que, na origem, a geração de energia era descentralizada, tá? Igual agora. Só depois é que foram construídas as redes de transmissão, etc. Então, em várias coisas tem, de certa forma, um back to the future, né? E eu acho que aqui tem tudo a ver com o tema de inovação, que são esses ciclos que vão e voltam e que a gente renova baseado em novas possibilidades de coisas que estão aí no caminho, né? Exatamente, novas tecnologias, novas oportunidades. Quer dizer, as soluções sempre têm que ser compatíveis com os recursos e a organização de uma época. Uma coisa que podia fazer um sentido imenso algumas décadas atrás, não faz sentido agora, e vice-versa. E vice-versa. Você ia falar alguma coisa, Povia? Deixa eu entrar um pouquinho aqui também na conversa, pegar alguns ganchos que o Mário foi colocando, só desse último,
toda revolução econômica, né, em geral, ela também é uma revolução energética, né? E acho que a gente está vivendo essa transformação aqui também. Mas deixa eu puxar só duas coisas que você comentou na sua fala lá no começo, Mário. GD, a gente está assim, impressionado com a velocidade que cresce. Hoje, né, para o ano de 22, já metade da expansão da matriz brasileira já deve ser de GD. É uma coisa impressionante, assim. A gente entrou, a gente já colocou 1 giga, saiu uma matéria recente, subiu de 9 para 10 GB agora em 60 dias. É um negócio impressionante, assim, a velocidade que vai e a dificuldade de controle. Você não sabe o tempo, quanto está gerando, tem a questão do consumo instantâneo que se perde. Então, é realmente uma revolução no setor. Outro ponto que eu queria reforçar aqui, você falou do projeto aqui com a Câmara, de ver a geração instantânea, né? Esse tema da certificação da energia verde, a princípio ele parece talvez um certo preciosismo, mas quando você começa a conversar, porque esse mercado hoje ele é voluntário, né? Quando ele passar a ser firme, obrigatório, né? A empresa tem que garantir que a energia dela, esse modelo de certificação instantâneo que você é fundamental, né? Daqui a pouco você vai discutir exportar hidrogênio, o hidrogênio você tem que certificar que ele é verde, então esse modelo aí dos tokens, ele é um dos elementos que sem ele o mercado não deslancha, né? Uhum. Concordo em gênero, número e grau, inclusive porque no início, como a gente sabe muito bem, apareceram várias certificações que são meio fake, né? Que é o nome de greenwash, lavar de verde. Então, e para que isso tenha credibilidade, você precisa efetivamente ter uma certificação. A mesma coisa ocorre com captura de carbono mesmo, que árvores, chamada Nature-Based Solutions, são a melhor maneira de fazer. O Brasil tem um potencial gigantesco, mas teve muita coisa mal feita, tá? Muita coisa que o camarada vendia depois é fundamental até que você melhore, torne mais rígido, torne mais transparente essa certificação, e aí as tecnologias de blockchain, etc., que são muito transparentes e muito auditáveis, são um componente fundamental, como o Renato estava falando. E custo baixo, né? Blockchain, custo baixíssimo. São as evoluções que virão aí, que a gente está de olho, né? E é bom a gente poder fazer parte disso, né? Acho que essa é a parte mais legal aqui desse contexto. Bom, a gente já está chegando ao final. A gente vai ter que ir aqui para a parte das considerações. Então, eu queria que vocês trouxessem aí uma consideração final, falando um pouquinho, dando um resumo, assim, né? Trazendo um resumo, na verdade, para quem está nos ouvindo, sobre esse momento que a gente está vivendo de inovação no setor, né? Vocês trouxeram vários highlights, mas se vocês puderem consolidar isso numa mensagem final aqui, para que a gente possa compartilhar com o nosso público, esse é o momento. Mário, você quer começar? Não, Renato. Renato? Tudo bem? Vamos lá, Renato. Bom, vamos lá então, Márcia. Acho que assim, a gente tocou em vários pontos aqui no trabalho, né? A gente tem, e a gente deu essa aprofundada de organizar, porque tem muita coisa acontecendo. Então, a gente começou até no processo de planejamento estratégico no ano passado. Quais são essas macro tendências? Aí vamos revisitar, a gente viu muito a questão dos 3Ds. Pessoal, vamos revisitar aqui também, a gente leu um monte de bibliografia e chegou em 5 macro tendências estruturantes, né? Uma é de redes inteligentes, Smart Network, e a segunda é de digitalização. Acho que tem um conceito até legal que vem do nosso acionista, que a soma desses dois, ele dá o conceito de Internet of Energy, né? É você ter o tráfego aqui não só do elétron, mas também da informação. E eu gosto muito de amarrar o tema da digitalização com a nossa ponta aqui de capacidade analítica, que para mim é um dos temas que, assim, falar de mensagem final, eu ia deixar aqui as competências que a gente tem que avançar aqui dentro do setor. Mas essas são duas, então, né? Smart Network e a digitalização. Liberalização de mercado. Acho que a gente vai ver um ciclo longo aqui de liberalização. A gente vê alguns cases, não é só o tempo da lei, tem um tempo da adesão do cliente, isso vai ser um processo longo. E foco no cliente, principalmente com a liberalização. A gente está muito acostumado ainda com o setor regulado, né? E aqui a gente vai ter que sim aproximar e ouvir cada vez mais, como a gente já vem fazendo, mas acho que é uma revolução grande que está acontecendo.
E, talvez como pano de fundo disso aqui tudo, ESG, né? As 3 letrinhas, mas que guiam muito todas as decisões, toda a discussão quando a gente fala de novas tecnologias. Nada que se não for validado aqui por ESG, dificilmente vai vingar. E aí, você perguntou de mensagem final, né, Márcia? Eu vejo isso, eu vejo que a transformação é muito grande e as empresas, os agentes, nós, né, as pessoas que estão dentro do setor, vamos ter que desenvolver novas competências. E para mim são 3, né? Uma é esse tema de digitalização, se acostumar a colocar isso de fim a fim em todos os nossos processos. Segundo, analytics, né? Capacidade analítica. A gente tem um setor com muito dado, muito cliente, muita informação em tempo real. Essa competência, ela é chave, ela é fundamental. E, por fim, algo que a gente falou lá no começo da conversa, pensar numa solução, testar, iterar, envolver o cliente, envolver outros stakeholders. Acho que essas 3 competências, que elas são complementares, né, mas diferentes de como a gente construiu o setor elétrico, com muita solidez, muita segurança, um passo de cada vez. Eu acho que aqui a gente vai ter que avançar nesses 3 temas para acompanhar essa revolução que ela é realmente bastante grande. E aí aproveitar, né, como consideração final, agradecer o bate-papo aqui. Super gostoso com vocês. Obrigado. Obrigada, Povia. E Mari, aí? Não, então é ótimo, porque o Renato falou, assim, concordo totalmente com tudo que ele falou, então eu queria só complementar com o elemento humano, tá? Uhum. Então, eu acho que até o Brasil está passando momentos difíceis, o mundo também, a gente às vezes fica meio desanimado com o dia a dia, né? E dá uma mensagem de que o material humano que a gente tem é sensacional, tá? Então, assim, primeiro, um pouco a nossa história, né? Quer dizer, a história da PSR. Há 30 anos a gente exporta tecnologia para o exterior, trabalhamos em 70 países, quer dizer, competimos com as melhores empresas do mundo, e todo o nosso pessoal é aqui brasileiro, formado no Brasil. Quer dizer, nós temos 20 doutores, 30 pessoas com mestrado, uma equipe de 110 pessoas com matemáticos, físicos, etc. Eu tenho muito orgulho dessas pessoas, né? Conseguimos manter digamos, a renovação. Metade da PSR tem menos de 28 anos, tá? Eu sou o extremo do outro lado, eu não sou velho, eu sou vintage, né, nesse processo da coisa. Boa. Mas eu faço muita mentoria de startups, tá? De empresas de tecnologia. É emocionante a quantidade de talento, a vibração. Então, eu acho que o elemento fundamental para implementar tudo que o Renato falou é a gente conseguir captar essas pessoas. E aí a tecnologia, tá? E a capacidade de eu poder lidar com um menino de uma universidade lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, junto com, digamos, empresas de ponta como a CPFL, eu acho que vão ser uma combinação sensacional, porque a beleza de todas as tecnologias é que não exigem investimentos gigantes, fábricas gigantes, etc. Tá? É tudo cabeça, tá? E como até uma pessoa fala, uma pessoa de banco fala, né? Em geral, você tem muito dinheiro, você consegue comprar qualquer coisa, mas cérebro não é escalável. Cérebro, ninguém conseguiu a fórmula, tá? E a gente, ao aproveitar os cérebros, os jovens, os cérebros que estão por aí, eu acho que vai ser um benefício para o Brasil em 2 dimensões. Então, assim, estou muito animado, eu acho que o futuro tem muitos desafios, mas também vão ser coisas sensacionais. Vai ser muito divertido nos próximos anos. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada, eu agradeço muito aqui em nome da CPFL, da CPFL Soluções, né, que está trazendo essa iniciativa, e ter vocês aqui comigo, trazendo todo esse conhecimento aqui, eu fiquei babando, e espero poder contribuir e fazer parte desse momento novo aí, né? Eu tô me empenhando para isso. Bom, gente, então, depois desse episódio, eu tenho certeza que a gente já pode falar um pouquinho mais e com um pouco mais de propriedade sobre esse assunto de inovação no setor elétrico, que aqui, como vocês viram, foi só o começo da conversa, né?
também com esses 2 especialistas não tinha como ser diferente. É muita informação, é muito conhecimento, e aqui a gente vai ter que pensar numa próxima versão aqui desse episódio para a gente conseguir falar sobre tudo. Me conta o que você achou desse episódio. Ao final de cada dia, a gente tem uma nova demanda e os desafios estão aí para a gente conseguir evoluir, crescer e se desenvolver. Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre o setor elétrico, nos acompanhe aí nas nossas redes, no nosso blog, no podcast, que você vai ter muita informação e vai aprender um pouquinho com a gente também, é isso que eu espero. Eu sou a Márcia Mantovani e muito obrigada por me acompanhar em mais um episódio. Até mais! Se liga, o seu podcast sobre energia na potência máxima. Uma iniciativa CPFL Soluções.